Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar com a criação de materiais, só que essa criação será baseada em materiais já existentes dentro do Revit. Então, nós vamos fazer dois exemplos. O primeiro exemplo será a criação de vidros coloridos. Mas Isabela, por que eu ia querer criar vidros coloridos? Eu trouxe aqui para vocês uns exemplos. Aqui eu tenho, na minha esquerda, eu tenho o exemplo de uma fachada em que ela é toda montada com vidro colorido. Aqui do meu lado direito eu tenho uma cozinha em que o fundo da minha cozinha ela é feita de vidro e é um vidro vermelho. E aqui na lateral dessa minha cozinha eu tenho os utensílios de vidro amarelo. Então é sempre bom a gente saber fazer esse tipo de edição. O segundo exemplo será a criação de tintas, a criação de diversos tons de parede para vocês utilizarem nos projetos e também utilizando outra técnica de criação de materiais. Vamos lá? Pessoal, para a videoaula de hoje nós vamos continuar com o mesmo arquivo que nós estávamos trabalhando na aula anterior. Eu deixei pronto aqui um material para exemplificar para vocês, porque na aula passada nós utilizamos duas imagens baixadas da internet para criar duas texturas. As texturas foram grafiato e gesso 3D. Com a mesma técnica que nós utilizamos na aula passada, você também pode usar para criar papéis de parede. Olhem esse papel de parede que eu deixei criado aqui para vocês. Olha a perfeição. E por que ele ficou tão direitinho assim? Porque eu escolhi uma imagem adequada para ele sair desse jeito. E como é essa imagem? Eu vou abrir aqui para vocês. Essa imagem, eu tenho a imagem central, o desenho, e nos 4 cantos eu tenho 1/4 do desenho. Então, no momento em que o Revit faz a réplica dessa imagem para mim, quando as pontas são encaixadas, elas formam o desenho. Então, voltando aqui para o Revit, eu não vejo a emenda da imagem. É isso que é importante também na hora de escolher uma imagem quando ela tem desenho. Outra coisa nesse material, eu vou entrar nele para vocês verem. Em aparência, eu não utilizei o bump, eu não utilizei o relevo. Então, eu não precisei criar, porque o papel de parede ele não tem relevo, eu não preciso que ele tenha aquele aspecto. Então, eu apenas carreguei a imagem em genérico e fiz a dimensão dela, que aqui ela tem 0,4 metros. Então, eu deixei esse material criado aqui para vocês para ilustrar outra possibilidade de usar a ferramenta da aula passada, que é a criação de papel de parede. Então, começando de verdade a aula de hoje, nós vamos fazer primeiro o vidro colorido. E como que nós vamos fazer esse vidro colorido? Nós vamos fazer a partir de um vidro já existente no Revit. Então, na aba Gerenciar, Materiais, eu vou procurar algum material de vidro que eu tenho aqui no Revit. Então, o meu é o último material. Eu tenho o último e o penúltimo. Eu tenho vidro, vidraça clara e vidro. Então, eu vou escolher o vidro, vidraça clara. O que eu vou fazer com esse material? Eu vou criar um material a partir desse material. Então, para isso, eu vou duplicar esse material. Prestem atenção no que eu vou fazer. Então, eu vou duplicar o material, vou renomear, sempre com o ponto na frente, letra maiúscula. Esse aqui vai ser o vidro underline vermelho. Enter. Uma vez que eu renomeei o vidro, eu venho aqui na aba Gráficos, vejo se eu quero fazer alguma alteração.
Eu vou utilizar de sombreamento, utilizar a aparência de renderização. Seleciono. Nós vamos então agora fazer a alteração de aparência. Nesse momento, vocês precisam ter atenção para uma constatação que eu vou fazer para vocês. O que acontece? Quando a gente duplica um material no Revit, eu não tenho dois materiais independentes, porque a aparência do material continua a mesma. Tanto é que aqui em vidro vermelho, a aparência é a claro 1. Se eu for no material que eu dupliquei, ele também será aparência claro 1. Então, eu preciso duplicar a aparência para que ele perca esse vínculo. Então, durante o processo de criação, vocês vão precisar duplicar 2 vezes. Uma vez você duplica o material e a outra vez você duplica a aparência. E como que a aparência ela é duplicada? Aqui no canto superior direito, você clica em duplica este recurso, nessas 2 folhinhas que tem aqui. Pronto, agora eu já tenho o material claro 2, que eu vou renomear para vermelho. Então, agora nós podemos fazer as alterações na aparência desse material, porque ele já perdeu a conexão com o material de origem dele. Então, aqui em vidraça, a cor está liso. Se eu clicar aqui em liso, eu tenho algumas opções de cores, como verde, cinza, azul, azul esverdeado e bronze. E eu também tenho personalizado. Nesse caso, como eu quero o meu vidro vermelho, eu não tenho o vermelho na minha opção, eu vou entrar em personalizado. No momento em que eu clico em personalizado, aparece a barrinha de cor RGB personalizada aqui. Então, eu vou clicar na barrinha e vou escolher a cor. Vai ser o vermelho e dou um OK. E eu não vou mexer nas configurações do Revit do material, porque eu já dupliquei justamente para eu não precisar fazer nenhuma alteração nas configurações do material, apenas alterar a cor. Então, eu vou dar um OK e nós vamos aplicar esse material no Revit em uma parede cortina. Como vocês já aprenderam a criar parede cortina com a professora Roberta Vendramini, eu já deixei a parede criada e não vou entrar no mérito de criação, ok? Então, nós vamos trocar alguns vidros dessa parede que eu criei. Para trocar o vidro é um processo simples, só que precisa cuidado com o mouse, porque a parede cortina ela é composta de alguns elementos. Aqui no caso, o pontilhado é o vidro, aqui selecionado azulzinho é o montante, e eu quero apenas um vidro. Então, para isso, eu vou parar o mouse e com o auxílio da tecla Tab, aqui ó, eu seleciono apenas um painelzinho. Para eu fazer a edição, ele está trancado. Eu preciso remover essa restrição. Então, eu removo a restrição e ele habilita para mim o painel de propriedades. Para fazer essa edição, eu vou editar o tipo e eu vou duplicar. Esse será o envidraçado underline vermelho, porque nós vamos carregar um material de vidro vermelho aqui para dentro. Aqui em material, eu tenho a opção vidro. Então, eu vou clicar nos 3 pontinhos e vou escolher, então, vidro vermelho, que foi o vidro que eu criei. OK e OK. Vou tirar a seleção e pronto, eu já tenho o vidro vermelho que eu criei aplicado na minha parede cortina. Novamente, então, eu paro o mouse com o auxílio de Tab, eu seleciono, tiro o pin e posso mudar aqui para o envidraçado vermelho. Vamos criar mais 2 cores de vidro para fixação, ok? Então, gerenciar materiais,
Vidro vermelho eu vou duplicar. Agora será o vidro amarelo. Enter. Então, eu continuo utilizando a aparência de renderização. Agora, eu tenho que duplicar novamente, porque se eu fizer a alteração sem duplicar, o meu vidro vermelho não será mais vermelho e sim amarelo. Então, eu duplico o recurso. Ao invés de vermelho, ele será amarelo. E a cor personalizada, eu vou trazer um amarelo. Ok? Reparem que, ó, um está diferente do outro, porque eu dupliquei a aparência, aplicar e ok. Então, agora nós vamos vir aqui, selecionar, tirar o PIN, editar tipo, vou duplicar, esse daqui será o envidraçado underline amarelo, ok. E eu vou mudar o material do vidro para o vidro amarelo que eu acabei de criar. Ok. Vou fazer novamente, seleciono para o mouse com o auxílio da tecla Tab. Foi a referência no de baixo, eu quero o de cima, Tab. Tiro o PIN, se eu não remover o PIN, o painel propriedades continua travado para mim. E mudo para amarelo. Opa, não mudou. Seleciono de novo, amarelo. Pronto, agora foi. Então, vamos criar mais uma vez o vidro. Eu vou duplicar. Esse será o vidro azul. Em aparência, vou duplicar a aparência, vou renomear a aparência azul e vou trazer a cor personalizada para cá. Ok? Já tenho o vidro azul. Ok. Neste momento, eu seleciono. Editar tipo tá travado, porque eu continuo com o PIN. Editar tipo, duplicar envidraçado underline azul. Ok. Vidro, eu vou mudar para o vidro azul. Ok. E ok. Pronto. Então, duplicando, nós criamos dois materiais diferentes. Ok? Logicamente, você pode usar esse vidro colorido para o que você precisar. Aqui o exemplo que eu estou dando é na vidraça para alterar as cores, ok? Então, a técnica usada para a criação dos vidros coloridos foi a duplicação. A duplicação tanto do material quanto da aparência. Agora, então, nós vamos ver como criar um material que eu não tenho de onde duplicar, mas que eu também não quero trazer uma imagem, ok? Então, na aba Gerenciar Materiais, aqui eu já tenho os materiais que eu criei. Então, como que nós vamos fazer? Por exemplo, eu quero criar o material de pintura, só que se eu vier aqui na letra P, eu não tenho pintura. E daí? E agora? Como que eu faço para criar esse material? É isso que eu vou ensinar para vocês agora. Vocês vão criar um novo material, como nós já fizemos com os materiais da aula passada, vão renomear. Esse daqui vai ser pintura underline rosé. Enter. Agora, vocês não têm como preencher aqui gráficos e aparência, porque vocês não vão trazer uma imagem. Mas o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, nesse botãozinho aqui do Revit, que ele abre ou fecha o navegador de recursos. Quando você clica no navegador de recursos, ele abre todos os materiais disponíveis do Revit, da biblioteca do Revit. Só que esses materiais não necessariamente estão carregados no seu template. Então, nós vamos carregar o material que a gente quer. Então, eu vou vir em recursos físicos da Autodesk, vou abrir esse recurso. Eu vou vir aqui em pintura de parede,
Vou abrir o diretório pintura de parede. Eu quero uma pintura com brilho ou uma pintura fosca? Eu quero uma pintura fosca. Ah, Isabela, mas aqui eu só tenho cinza, cinza escuro, marfim fosco e preto. Não importa. O que importa é que a gente tenha a referência desse material. Então, eu vou clicar nessas duas setinhas. O que essas setinhas querem dizer? Ela substitui o recurso atual no editor por esse recurso. Então, aquele material genérico que eu tenho para criar vai ser substituído por esse material. Ok? Ele já substituiu, então eu posso fechar o navegador de recursos. Primeira coisa que a gente vai mudar é o nome, marfim plano. Esse aqui não vai ser mais o marfim plano, ele vai ser o rosé, porque é o material com a cor que eu estou criando. Então, pintura de parede, eu tenho opção de cor, eu tenho opção de acabamento e eu tenho a opção de aplicação. Primeira coisa que a gente vai escolher é a cor. Então, eu clico em cor. Aqui tem o menu básico, né, que vocês já estão acostumados a trabalhar com a cor, mas nesse momento eu vou abrir o menu Pantone. Eu gosto de trabalhar com cor de parede usando a escala Pantone. Que escala é essa? É uma escala que ela numera as cores por número e ela segue toda uma sequência de variação daquela cor, tanto do mais claro até o mais escuro. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque isso padroniza. Por exemplo, eu vou usar aqui a cor 117. Então, eu sempre sei que aquela cor é a 117. Eu não preciso ficar procurando aqui qual é aquela cor. Então, aqui agora eu vou usar um rosé. Na verdade, eu acredito que essa cor seja um rosé. E ok. É comum, no momento em que vocês clicam no Pantone, ele minimizar a tela do Revit, viu? Aqui aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com vocês. Isso é normal de acontecer. Então, eu escolhi a minha cor pela escala Pantone e agora eu vou dar OK. O acabamento, eu tenho alguns tipos de acabamento. Eu tenho o plano fosco, eu tenho o casca de ovo, que ele promove um efeito craquelado. Eu tenho o efeito platina, pérola, semibrilho e brilho. Aí vai do seu gosto para tinta e para que aquela tinta será usada. No meu caso, eu vou deixar com plano fosco mesmo. E aqui também temos como escolher o tipo de aplicação. Se ela será com rolo, pincel ou pulverizador. Pulverizador é o que fica mais delicado. Então, eu vou escolher a opção de pulverizador e vou dar OK. Então, pronto, eu já tenho um material criado. Vou aqui no nível 1, criar uma parede. E nessa parede eu vou aplicar o material. Eu não quero mais uma parede vitrine, eu quero uma parede comum. Ok? E eu vou colocar o material que eu criei, a cor que eu criei. Então, vai ser a pintura rosé. Ok? Ok. Pronto, a minha pintura já foi criada. Então, vamos fazer novamente para fixar. Gerenciar materiais. Eu quero criar um material aqui que eu não tenho. Então, eu crio um material, renomeio esse material, renomear ponto pintura, underline X. Vai ser alguma cor que eu ainda não sei. Ok? Eu vou clicar aqui no navegador de recursos e ele vai habilitar para mim. Então, eu venho em recursos físicos da Autodesk e reparem que aqui eu tenho várias opções. Eu tenho alvenaria, azulejo, concreto, espelho, eu tenho gesso, eu tenho líquido. Aqui em líquido é onde eu encontro o material de água, madeira genérica, eu tenho plástico expandido, eu tenho vidro, eu tenho várias opções. Então, aqui dentro você pode criar qualquer tipo de material.
Então, pintura de parede, eu vou pegar o marfim com brilho agora e vou fazer a edição desse marfim com brilho para alguma cor mais escura. Ok, pronto, já fiz essa edição, daí você pode de novo escolher o acabamento. Vou escolher o acabamento casca de ovo e vou escolher com rolo. E ok. Então, eu seleciono a minha parede, vou fazer a troca desse material na estrutura da minha parede. Essa vai ser a minha pintura X. E ok. Eu tenho a minha pintura. Ok? Então, é importante usar sempre o navegador de recursos. Ele vai estar sempre aqui do ladinho, né, de criar novo material, e você faz a criação que quiser. Se você não clicar em nenhuma dessas pastinhas, você tem vários materiais já prontos aqui, ó. Água marinha, e assim vai, olha. Várias cores, ardósia, vários tipos de pedra, vários tipos de madeira, e você pode carregar diversos materiais. Então, você cria um material novo e carrega clicando na setinha para dentro do seu material. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, usem bastante esses recursos, explorem a ferramenta e até mais!